Olá, pessoal. Meu nome é Thiago Barros, eu sou médico hemoterapeuta do Hospital Universitário Clementino Fraga Filho do UFRJ e a gente hoje vai conversar um pouco sobre transfusão no transplante alogênico de medula óssea. Na verdade, a ação da hemoterapia nesse procedimento tão específico e importante começa muito antes. Começa quando a gente tem a notícia da equipe de hematologia, da equipe transplantadora, de que eles pretendem fazer um transplante. Nesse momento, tem toda uma rotina pré-transplante que tem que ser feita para ajudá-los e para que a gente consiga, de uma forma racional, minimizar os riscos e os problemas, ou pelo menos antevê-los. Então, primeiro, a gente tem que conhecer grupo sanguíneo ABO de receptor e doador, e a gente vai ver o quanto isso é importante, tanto para o desfecho do transplante, quanto para o suporte transfusional que a gente pretende fornecer. É altamente sugestionável, é altamente indicado que seja feito um fenótipo estendido também da família RH, família Kell, Duff, KID, enfim, aqueles antígenos eritrocitários que podem lá na frente criar algum anticorpo e um possível quadro hemolítico. A gente vai ficar meio perdido depois de saber qual linfócito do receptor ou do doador produziu aquele anticorpo. Então, o ideal é que você, se puder, conheça os dois antes do transplante com fenótipo estendido. Pesquisa de anticorpos irregulares, isso é muito importante também, caso principalmente o receptor, que é provavelmente já politransfundido, tenha algum halo-anticorpo que tem que ser respeitado, ou você tem que fazer de tudo para que numa infusão isso seja respeitado. E o cumbi direto também vai fazer parte tanto do doador quanto do receptor. Outro processo fundamental que esteja inserido nesse transplante para a hemoterapia é a captação de doadores. Antes mesmo que o transplante se inicie, é ideal que você faça uma mobilização, uma captação interessante com o seu paciente a ser transplantado, para que ele mande familiares, amigos para fazer ou doação de sangue total ou doação por aférese, porque a gente vai ver que o suporte de transfusão de plaqueta é muito importante para esses doentes. Aqui eu lembro que, se a gente estiver falando em doação de plaqueta por aférese, o doador de medula jamais é um bom candidato para ser um doador de plaquetas, porque a gente pode formar anticorpos anti-HLA e complicar o nosso transplante lá na frente. Então, há toda uma preocupação com a escolha correta desses doadores. Em relação aos perigos iniciais do transplante alogênico de medula, no momento da infusão, a gente tem algumas preocupações relacionadas a incompatibilidades ABO, e por isso a gente tem que conhecer o ABO, e por isso eu falei que vai ser tão importante esse conhecimento prévio. Quando a gente lida, por exemplo, com uma incompatibilidade maior, ou seja, a gente oferece ao receptor antígenos contra os quais ele tem anticorpos, e pior, vai continuar formando esses anticorpos, então é uma coisa que a gente não consegue estimar onde inicia e onde acaba e qual o grau de inflamação e de problemas isso vai trazer. Quando a gente está falando de uma incompatibilidade maior, a gente pode ter uma reação hemolítica aguda na infusão e a gente vai ter que tomar algumas providências para minimizar esse risco. Da mesma forma, quando a gente tem uma incompatibilidade menor, claro, existe sim o risco de hemólise aguda também, é uma preocupação, mas como a quantidade de anticorpos oferecida é limitada, é um pouco mais previsível o que a gente pode esperar. Normalmente é um medo, mas não é um medo tão intenso na fase aguda do transplante em si, ou seja, na infusão. E quando o problema é bidirecional, ou seja, o antígeno do doador não vai ser bem aceito pelo plasma do receptor e os antígenos do receptor também não são bem aceitos pelo plasma do doador, a gente vai ter esse grande problema e aí a gente vai estar exposto a uma série de riscos que a gente vai falar mais à frente, que é o transplante com incompatibilidade ABO bidirecional. Tá? Então, aqui a nossa preocupação, como sempre, vai ser antígeno-anticorpo incompatível. É o grande medo sempre que a gente tem quando a gente fala de grupos ABO. Por que esse grande medo? Porque, normalmente, apesar de aqui os anticorpos que estão sendo utilizados para demonstrar serem da classe IgG, os anticorpos anti-ABO são IgM, são pentâmeros. Então, eles são capazes de ativar complemento, fazendo hemólise intravascular,
ativando cascata de coagulação, levando a um quadro de coagulação intravascular disseminada, o que é liberado da bilirrubina e de outras substâncias radicais livres da hemólise intravascular é muito nefrotóxico, então faz uma insuficiência renal aguda, e todo esse quadro gera uma grande inflamação com hipotensão. Juntando isso tudo, esse paciente pode ir a óbito, a gente sabe disso. A incompatibilidade ABO é a mais temida, embora, graças a Deus, não seja mais comum. No caso do transplante halogênico de medula, a gente às vezes não tem como evitar. A gente fenotipa os nossos doadores e os nossos receptores, né, para antígenos HLA, que é a nossa preocupação da histocompatibilidade para o transplante. Mas o ABO pode ser incompatível e isso não vai tirar esse doador da sua possibilidade de transplante. Você vai ter que lidar com essa incompatibilidade ABO. E ao lidar com essa incompatibilidade ABO, a gente sabe que vai enfrentar alguns problemas no caminho e é importante a gente minimamente conhecer esses problemas. O primeiro problema, como eu já citei, é uma hemólise imediata, seja numa incompatibilidade maior, onde essa hemólise é menos controlada e menos previsível, e, portanto, mais grave, como na incompatibilidade menor, algum grau você pode ter também de hemólise imediata. Mas depois de passar da infusão, o problema não acabou, porque se a gente tem uma incompatibilidade menor, a gente ainda está sob o risco da síndrome do linfócito passageiro, ou seja, aquele linfócito que foi transfundido, foi infundido recentemente e está dando uma passeada naquele corpo, encontra vários órgãos que têm os carboidratos ABO na sua superfície e começam um ataque realmente a eles, né? Então, a síndrome do linfócito passageiro ocorre nas incompatibilidades menores e é um quadro grave, né, que você tem que fazer o diagnóstico para dar o tratamento correto. Se você está falando de uma incompatibilidade maior, surge um outro problema, talvez ainda mais grave e mais tardio, que é a aplasia eritroide pura. E apesar da gente estar falando de uma aplasia eritroide pura, quando ocorre essa incompatibilidade ABO maior e ocorre essa aplasia eritroide pura, ao contrário do que o nome sugere, muitas vezes você não deixa só de ter uma pega eritroide e esse paciente fica dependente transfusional por muito tempo de hemácias. Você às vezes deixa de ter uma pega geral do setor mieloide, de todos os setores da medula, o que significa dizer que o seu paciente vai ficar aplasiado indefinidamente. Então, é um risco muito grande que a gente corre quando a gente está lidando com a bioincompatível do tipo incompatibilidade maior. É importante a gente conhecer isso para se preparar para tudo que pode vir. E possíveis aloimunizações que surjam contra outros antígenos eritrocitários que não o ABO, e por isso aquele fenótipo estendido pode ajudar a gente a fazer o diagnóstico e o manejo correto lá na frente. Bom, então, quando a gente está falando principalmente do momento mais agudo da infusão, é óbvio que quanto mais hemácias eu tiver, se eu estou falando de uma incompatibilidade maior, maior o meu risco. Então, quando eu estou lidando com medula, o produto colhido diretamente da medula, o meu hematócrito da medula é muito alto. Da mesma forma, a quantidade de plasma que eu vou usar para nutrir essas células colhidas da medula é muito grande. Então, eu estou falando de 200, 400 ml de hemácias e de até 1 litro de plasma, dependendo do produto. Logo, o grau de hemólise intravascular agudo por incompatibilidade ABO que eu posso estar provocando no meu doente é enorme. Isso é um grande problema. Então, a gente vai precisar fazer algumas coisas para minimizar esses riscos, que é o próximo slide. Já quando eu estou falando da coleta de aférese, que atualmente é a maioria dos transplantes halogênicos ocorrem por coleta de aférese de doadores aparentados ou não aparentados, a gente tem uma contaminação de hemácias muito pequena e como é um produto muito mais puro, muito mais concentrado, a gente também precisa de menos plasma para nutrir essas células, para deixar essas células viáveis. Então, a gente está falando aí de menos de 20 ml de hemácias, muitas vezes, no produto final, e de uma quantidade de plasma bem razoável, de 200 a 500 ml. E aí, a nossa preocupação, principalmente a preocupação aguda da infusão em si, é, sem dúvida nenhuma, menor, mas ainda existe. Então, geralmente, o que a gente precisa fazer quando a gente está lidando com uma incompatibilidade menor e a gente tem uma quantidade de hemácias não desprezível no nosso produto, é minimizar ao máximo essas hemácias que não vão ser necessárias nessa infusão. Então, a gente faz um processo de deseritrocitação, que o banco de célula faz a manipulação desse produto, utiliza algumas substâncias
que vão, por força da gravidade mesmo, separar esse produto em camadas, e aí os eritrócitos, que são as células vermelhas, são retiradas da infusão. Um outro ponto que pode ser feito, a gente pode, através de colunas de adsorção específica, ou não, ou com plasmaférese simples, convencional mesmo, retirar os anticorpos do receptor. Então, se a minha incompatibilidade maior é porque eu estou dando o antígeno contra o qual o receptor tem anticorpos, se eu retiro esses anticorpos, eu minimizo essa reação de hemólise aguda. É uma outra possibilidade que pode ser, inclusive, associada ao número 1. Terceira possibilidade é eu fazer uma transfusão de plasma, né, do tipo do doador, né, mas aí tem que ser um doador desse plasma secretor, para eu ter esses antígenos, esses carboidratos solúveis livres, para funcionar como se fosse ali um tampão, né, protegendo efetivamente a hemólise aguda de acontecer. E há quem diga que a infusão lenta desses ABO incompatíveis também é uma boa medida, mas isso eu discordo principalmente quando a gente está falando de produto de transplante halogênico, cuja infusão deve ser o mais rápido, o mais precoce possível. Já quando eu estou lidando com uma incompatibilidade menor, né, ou seja, eu estou fornecendo anticorpos que vão fazer uma reação com os antígenos do receptor, uma reação indesejada, o que eu tenho que fazer, em princípio, é reduzir o volume plasmático. E aí a gente faz a desplasmatização desse produto. Mais ou menos o mesmo processo que eu citei anteriormente, separa em camadas, tira o plasma e infunde o resto. E outra possibilidade, já que aqui o problema é eu vou ter que dar um plasma incompatível com as hemácias, por que não tirar as hemácias do receptor e colocar hemácias, por exemplo, do grupo O? E aí as hemácias circulantes não vão apresentar esse antígeno contra o qual o anticorpo do plasma infundido tá? E eu resolvo o problema de uma outra forma. Claro que é mais custoso, mais arriscado, então normalmente só a desplasmatização nesse caso já costuma ser suficiente. Bom, agora, depois dessa longa conversa, a gente vai começar a entrar realmente no suporte transfusional propriamente dito do transplante halogênico de medula óssea. E primeiro, eu gosto sempre de iniciar por onde a gente começaria transfundindo, que é no doador, quando a gente está falando de coleta de medula em centro cirúrgico. Então, por muitos anos, o doador de medula óssea, ele passava por um processo de coleta de sangue para uma doação autóloga, para uma possível transfusão autóloga após a coleta da medula. Só que o que os trabalhos mais recentes estão mostrando, estão desafiando essa técnica, dizendo que ela não traz grandes benefícios por alguns motivos. Hoje em dia a gente usa alvos muito mais restritivos para transfusão nesses doadores. Então é muito comum que você não vá precisar utilizar essa bolsa doada previamente pelo doador e você só espoliou e gastou dinheiro à toa. 2, os doadores hoje em dia, caso eles venham a precisar de uma transfusão, o sangue halogênico é muito mais seguro hoje do que já foi no passado. Então, talvez, já que não é algo tão frequente assim, quando for necessário, a gente pode dar o suporte transfusional com sangue halogênico com razoável segurança, né? E 3, o que se viu é que a queda de 2 gramas ou 3 gramas do basal do doador é acentuada quando a gente retira o sangue dele com 2 semanas pré-procedimento, que é o que a gente fazia. Então, vários trabalhos estão mostrando isso e não parece ser custo-efetivo hoje em dia você, pelo menos de praxe, para todos os seus doadores de medula óssea, utilizar doação autóloga. Pelo contrário, o que você deve fazer é, antes e por 8 semanas após o procedimento, repor ferro, que essas medulas saudáveis costumam sozinhas voltarem a funcionar e você poupa ele dessa transfusão e de todo esse trabalho e custo. Bom, esse trabalho é muito interessante porque ele dá um norte para a gente do que esperar em termos transfusionais de um transplante halogênico. Então, é um N muito grande, 1.762 pacientes, que foram acompanhados até o D mais 100, né? E eu vou extrair os dados aqui mais precoces, até o D mais 30, ou seja, aquele primeiro mês do transplante, que é quando o paciente costuma estar internado. Depois as transfusões vão continuar, mas geralmente em nível mais ambulatorial. Então, o que esperar para o meu doente que internou para um transplante halogênico? Primeiro, hoje em dia, a coleta por aférese, como eu falei, é a preferência da maioria dos centros. Então, 88% desses 1.762 pacientes
os doadores dele colheram seus produtos por aférese. Né? Outra coisa, assim, a maioria, hoje em dia, como o nosso Banco Mundial é muito forte, das medulas vem de doadores não aparentados, ou seja, doadores que não são irmãos consanguíneos do paciente, e isso traz algumas complicações e algumas diferenças que quem trabalha com transplante sabe bem. Outra coisa é que, basicamente, é universal a necessidade transfusional desses pacientes, principalmente de plaquetas. Então, 97,4% dos pacientes que entraram com transplante halogênico utilizaram plaquetas. E a mediana foi de 6 doses. Isso é muito variável. Tem paciente que faz uma dose, tem paciente que faz 300 doses de plaqueta ao longo desses 100 dias. É uma coisa louca, né? Então, a gente não tem muito como prever. Mas, trabalhando com mediana, 6 é uma mediana razoável, é uma proposta razoável. Esse trabalho é super recente, de junho desse ano, então está bem atual, já com os cortes mais restritivos que a gente utiliza. Tá? Em termos de concentrados de hemácia, 88% dos pacientes em algum momento precisaram transfundir hemácia e a mediana de transfusão foi de 3 concentrados, ou seja, um suporte transfusional que não é nada de outro mundo. Só que tem alguns critérios que você tem que levar em consideração que podem jogar essa mediana muito para cima. Por exemplo, o tipo de doador ser um doador aplidêntico, ou a fonte da medula ser cordão umbilical, que hoje em dia é uma minoria, mas ainda temos casos com certeza. Transfusão nos 10 dias que antecederam o transplante também são um marcador de que esse paciente vai precisar de um suporte transfusional maior. Como a gente falou, a importância lá atrás, no transplante onde há incompatibilidade ABO, o suporte transfusional é muito mais intenso. E a presença de GVHD grave ou doença avançada também são marcadores para uma maior necessidade de suporte transfusional. Então, aqui é para a gente entender mais ou menos o que vem pela frente quando a gente resolve fazer um transplante halogênico. E aí, a gente tem vários trabalhos muito interessantes que vão nortear quando e como transfundir esses pacientes. Primeira coisa é falar que a ideia da restrição, o olhar restritivo para a transfusão de sangue chegou para ficar no transplante halogênico. A gente tem muito trabalho bom, randomizado, controlado, com N bom, com significância estatística, que suportam essa ideia. Tá? Então, a gente tem esse guideline francês, que é muito interessante, muito bom, que sugere, que você utilize um alvo restritivo de 7 de hemoglobina, claro, exceto os pacientes frágeis, que têm coronariopatia, que têm muitas comorbidades, e aí você lança esse alvo geralmente para 8 de hemoglobina, mas geralmente são pacientes jovens que submetem a transplante halogênico, você pode usar 7 com segurança. Um alvo de plaquetas, ele não quis nesse trabalho especificamente colocar, mas ele falou para sempre você ter um olhar restritivo e principalmente para investigar a refratariedade plaquetária, que é algo que muitas vezes a gente não faz. Ele sugere que você, de início, a partir do inicial da quimioterapia para o transplante, que você já comece o suporte com transfusão de concentrado de hemácias fenotipados para RH e QL minimamente, assim como a gente faz na doença falciforme e em outros pacientes que têm o risco de imunização. Uma troca contínua entre o hemoterapeuta e o clínico, o hematologista, isso é muito importante para você conseguir prever o que vem pela frente, como o paciente está, se o suporte transfusional tende a cair ou a subir, se está adequado, se não está, qual o aproveitamento que ele está tendo, isso tudo tem que essa troca existir realmente, não tem jeito. E 5, sensacional, ele sugere fazer uma cartilha para o paciente, principalmente no paciente submetido a um transplante halogênico ABO incompatível, para que ele pós-transplante ande com um cartãozinho com orientações de como ele deve ser transfundido, quando ele tem que procurar o auxílio, qual auxílio ele vai procurar, né, para também dar um norte para quem está na ponta atendendo esse doente, não necessariamente esse paciente vai ser transfundido no mesmo hospital onde ele fez a infusão das células-tronco. E aí alguns trabalhos vão avaliar, né, de forma correta, né, trabalhos randomizados, esse é de não inferioridade, mas, enfim, os achados são bem consistentes, comparando uma estratégia mais liberal versus mais restritiva. Nesse trabalho, o liberal seria manter acima de 9 de hemoglobina e o restritivo acima de 7 de hemoglobina. Ele avaliou vários desfechos, por isso esse trabalho é tão bom. Ele não viu só mortalidade, que é um desfecho criticável, né, quando a gente está falando de transfusão de sangue, mas ele viu incidência de GVHD, de VOD, de qualidade de vida desses pacientes. Nós tínhamos um questionário para avaliar a qualidade de vida deles, porque uma coisa é eu dizer que meu paciente está vivo
e está clinicamente bem, com 7 de hemoglobina. Outra coisa é esse paciente me dizer, doutor, eu me sinto bem. E esse trabalho avaliou isso e a qualidade de vida foi igual nos dois grupos, a pontuação, o que dá para a gente a noção que não só clinicamente, mas em relação ao bem-estar do paciente é seguro a gente ter esse olhar restritivo. Ele avaliou também tempo de hospitalização, e reinternação, infecção e sangramento grave. E tudo e nada disso teve diferença entre os grupos, eram grupos homogêneos, né? E ele depois fez uma análise de subgrupos, porque um medo que a gente tinha, por exemplo, é quando eu pego mais pesado no transplante alogênico, ou quando esse meu paciente entra para o transplante com mais de 60 anos, é um idoso, será que se mantém esse benefício ou esse não malefício de eu ser restritivo? E se manteve em todas as subpopulações. Então, não tem muita dúvida. Hoje em dia, a gente é restritivo, sim, em transfusão de sangue, em transfusão de hemácias, desculpa, quando a gente está falando de transplante halogênico, e também em transfusão de plaquetas. Então, a gente tem muitos trabalhos que compararam 30 mil com 10 mil, tem outros que compararam 20 mil com 10 mil, e sempre o corte de transfusão profilática em 10 mil se mostrou tão seguro quanto os cortes mais altos, reduzindo, obviamente, a necessidade de suporte transfusional, imunomodulação e tudo de ruim que a transfusão acaba trazendo. Então, a gente também hoje não tem muito o que discutir. Hoje em dia, está bem seguro que a gente mantém, assim como para o doente oncohematológico que está sendo submetido à quimioterapia convencional, que a gente mantém os 10 mil de corte profilático para os pacientes do transplante halogênico também. E aí, quando a gente vai precisar escolher o hemocomponente a ser transfundido, às vezes é um pouco complexo para a gente entender. Essa é uma tabela da Transfusion, que aborda esse tema, e eu confesso que às vezes a gente fica um pouco confuso ao ver essa tabela. Tentei simplificar um pouco, né, colocando a fase do transplante em que você está, qual é o tipo de incompatibilidade ABO com o qual você está lidando, porque se o doador era A e se o paciente é A, não tem nenhuma dificuldade, você vai dar o suporte todo com o grupo A. Mas quando você tem uma incompatibilidade maior ou menor, ou bidirecional, isso às vezes confunde um pouquinho. Então, essa seria uma boa colinha, né, para a gente saber quem respeitar em qual momento. De uma forma geral, quando a incompatibilidade é maior, a gente respeita as hemácias do receptor e o plasma do doador. Quando a incompatibilidade é menor, a gente vai respeitar as hemácias do doador e o plasma do receptor. E na bidirecional, para não ter erro, para a gente não errar, as hemácias sempre do grupo O e preferencialmente plaquetas e plasmas do grupo AB. Assim a gente não vai ter um risco de uma reação hemolítica transfusional nesse grupo de pacientes já tão complexo. É isso que a gente quer fugir e evitar mesmo. Tá? Tem ainda alguém que se preocupou em facilitar mais ainda para nós, né, que foi Com, que fez essa publicação em 2015, e ela foi bem literal. Então, para o plantonista que vai atender o transplante às 3 horas da manhã, eu confesso que eu gosto muito de imprimir essa tabelinha e colar, porque ele vai pegar na geladeira, ele vai ver, bom, se eu estou lidando com uma incompatibilidade maior e estou transfundindo hemácias, eu prefiro utilizar hemácias do grupo O. Pronto. Se eu estou lidando com uma incompatibilidade menor e eu preciso transfundir plaqueta, eu vou usar plaqueta B. Então, claro, ela não é tão racional, essa tabela, eu diria, mas ela é bem prática. E a gente sabe que o plantonista que está às 3 horas da manhã precisando atender de urgência, ele precisa de algo bem prático, bem direto. Em resumo, quando a gente está falando de suporte transfusional para o transplante halogênico, a gente tem que entender em que momento o transplante está, para saber qual mudar esse suporte. A gente tem que entender se é um transplante ABO compatível ou incompatível, porque o ABO incompatível é que faz toda a diferença e que obriga a gente a raciocinar realmente. A gente tem que usar cortes restritivos. Eu sugiro cortes de 7 de hemoglobina e plaquetas em 10 mil. Claro, isso para o paciente não coronariopata, não cardiopata, não frágil, sem grandes comorbidades, como a gente já discutiu. Utilizar sempre produtos irradiados, isso é muito importante. Esses pacientes estão sob o risco de VHD transfusional, então quando a gente está falando de transplante halogênico, esse suporte vai ser irradiado pelo menos 6 meses após o halogênico, isso se o paciente não tiver mais com nenhum imunossupressor e não tiver GVHD ativo, porque se tiver a gente vai estender esse suporte com hemácias e plaquetas, né, que são hemocomponentes celulares irradiados.
E a gente vai precisar também filtrar, ou seja, deleucotizar tanto as plaquetas quanto as hemácias para fazer esse suporte. Só que não basta deleucotizar no momento do atendimento, porque como esses pacientes estão sob risco de CMV transfusional, ou seja, infecção por citomegalovírus associada à transfusão, nós precisamos nos preocupar em filtrar essa bolsa, em deleucotizar essa bolsa com menos de 48 horas depois da coleta. Então, a gente faz uma deleucotização pré-estoque para esse grupo. Ah, Thiago, eu trabalho num centro que faz inativação de patógeno. Maravilha. Se você tem disponível inativação de patógeno, no Brasil, com certeza, só para plaqueta, hemácia a gente ainda não tem isso, né? Mas você não precisa irradiar nem deleucotizar pré-estoque, porque você está inativando patógeno, está substituído. Mas para as hemácias e para quem não tem a inativação de patógeno disponível, não tem jeito. A gente tem que lembrar de irradiar e deleucotizar pré-estoque. Isso é um desafio logístico para todos os bancos de sangue, principalmente para quem não tem um irradiador próprio. Por último, uma sugestão é que se faça, no mínimo, fenotipagem RH e QEL, ou seja, CDE e QEL, para esses pacientes, quando a gente estiver falando de suporte transfusional de componentes vermelhos, concentrados de hemácias. Tá? E pós-transplante? Bom, pós-transplante, esse segmento, principalmente, de novo, quando eu estou falando de um transplante ABO incompatível, a gente sugere, é sugerido que seja feito o grupo sanguíneo com reversa, direta e reversa, semanalmente, para que a gente veja justamente a mudança, né, essa virada, essa pega do linfócito, começar a produzir anticorpos, etc., e a mudança também na direta, quando a gente estiver falando de uma incompatibilidade maior ou menor. Lembrar que nos casos de incompatibilidade menor, isso para quem não está muito acostumado a ver transplante halogênico, às vezes toma um susto, o paciente às vezes está em quimerismo completo, ou seja, está ótimo o transplante dele, o enxerto está 100% funcionante, e quando a gente vai ver o grupo sanguíneo, a direta e a reversa não se comunicam, ou seja, a direta é do doador, mas a reversa se mantém mostrando o que mostrava antes no receptor. E a gente fica, meu Deus, será que ele perdeu o quimerismo do linfócito? Nada disso, tá? Existe um processo aí de imunomodulação que faz com que esse linfócito realmente não consiga produzir anticorpos ou não queira produzir alguns anticorpos e ele continua respeitando eternamente o do receptor, muitas vezes, a maioria das vezes. Então, na incompatibilidade menor, essa discrepância ABO não é, de forma alguma, não deve ser encarada como um mau sinal, não deve preocupar a gente. Tá? E mesmo no pós-transplante, lembrar que a gente continua por no mínimo 6 meses aí esse suporte com as irradiadas e as deleucotizadas pré-estocagem. Não podemos esquecer disso. Muito obrigado pela atenção de todos vocês. Nos vemos em breve. Um grande abraço.